Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o professor Cícero Barata e estou aqui mais uma vez para que a gente possa trabalhar o nosso teminha, os nossos assuntos para o Enem, para vestibulares e para concurso, tá bom? Na aula de hoje, eu quero dar início a um novo período dentro do Segundo Reinado, que é o que a gente vai chamar de crise do Segundo Reinado. Israel, solta a vinheta, porque a aula de hoje é a crise do Segundo Reinado, primeira parte. Meu caro aluno, o Segundo Reinado vai ser um período extenso dentro da história. Vamos ter praticamente aí 50 anos para contar. E o bacana é que é um período de fortes emoções, é uma transformação política no Brasil, é uma transformação social, tudo está acontecendo. Vocês observaram que assim que existiu o golpe da maioridade, que o jovem Dom Pedro II chegou no poder, ele logo tentou travar uma aliança política entre o grupo dos liberais e o grupo dos conservadores. Ele criou aquele desenho que a gente já demonstrou, o da balança, né? Lembra aqui, ó? Ele criou aquele sistema de igualar, que a gente vai chamar de parlamentarismo às avessas, de fato. Pois bem, vocês lembram também que o processo ele foi um pouco diferente, porque tivemos algumas revoltas, só que essas revoltas elas foram sendo cada vez mais minimizadas. Em 1848, o Brasil teria a sua última revolta provincial. A revolta, é claro, tinha que ser no Pernambuco, terras de grandes histórias e de grandes lutas, ainda influenciadas por antigos movimentos. É óbvio. Mas tem um problema. Esses 50 anos não seriam marcados, praticamente 50 anos, somente por alegrias. O Segundo Reinado, ele vai começar a ter um período de Pax Imperial. Lembrem, Pax Imperial com X, a referência da Pax Romana. Por que, Barata? Porque em 1850, você lembra bem, meu caro aluno, que a gente vai ter um período de estabilidade política, uma estabilidade econômica no país, promovido pelo crescimento do café. O café no Brasil, que começou a ser produzido na região do Vale do Paraíba, próximo ao porto do Rio de Janeiro, mas devido à sua região montanhosa não permitia uma forte produção. Só que aí, alguns investidores, alguns traficantes de escravos, começaram a investir nas terras roxas de São Paulo, lá da região que chamamos de Oeste Paulista. E a partir daquele momento, o café ele chegava em larga produção. Vimos que substituímos a mão de obra pela mão de obra do imigrante, devido ao alto custo do escravo. Em 1850, o Brasil assinaria o que a gente chama da sua primeira lei abolicionista, a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei Eusébio de Queiroz, ela não acabava com a escravidão e nem acabava com o tráfico interno, mas ela acabava com o tráfico internacional para o Brasil, o que elevou mais ainda o custo do negro. Aí temos que lembrar que esse período de Pax Imperial, ele vai ser um período de uma forte estabilidade, que muito vai ser rompido por causa de pequenos problemas. O Brasil ele vai começar a entrar no que a gente chama dos seus conflitos internos e externos. E alguns fatores vão fazer com que o reinado de Dom Pedro II acabe sendo encerrado lentamente. A primeira coisa que eu quero que você lembre, meu caro aluno, que é importante para o Enem, é que você compreenda o seguinte: Dom Pedro II, quando ele vai sair do poder, quando ele vai ter o golpe de Estado, feito por Deodoro da Fonseca, feito por Floriano Peixoto, feito por Benjamin Constant, feito por Rui Barbosa,
é importante que vocês notem o seguinte, que aquele golpe de Estado era no momento que Dom Pedro II ele tinha uma forte popularidade. E aí o cara tem que entender o seguinte, aquele golpe de Estado ele não foi um golpe feito com o povo, não. Ele foi um golpe elitista. E barata. Por que é que, de fato, Dom Pedro II saiu do poder? É isso que temos que entender. A crise do segundo reinado, ela vai ter várias fases. A primeira fase, sem dúvida nenhuma, vai ser um conflito político que vai existir entre Brasil e Inglaterra. É o que a gente vai chamar de questão Christian. A questão Christian é um dos motivos que vai acabar cedendo o final do segundo reinado. Só que é necessário, meu caro aluno, também lembrar que nada acaba só por um único motivo, não. Vamos ter outros motivos também. A questão Christian foi uma questão política, uma crise política entre Inglaterra e Brasil. Não foi um rompimento definitivo, não. Não existiu um rompimento econômico, não. Foi uma crise política. Isso vai dar uma leve fragilizada no governo de Dom Pedro II. Outro ponto interessante foi o que a gente chama de questão militar. A questão militar, ela vai ser notória, porque os militares vão começar a querer ganhar espaço. Logo depois da Guerra do Paraguai, os militares vão começar a notar que eles são importantes na manutenção do governo e vão começar a exigir um espaço nesse governo, que inicialmente vão receber e no futuro vai ser cortado. É justamente por isso que Deodoro da Fonseca vai ser um dos líderes do movimento da proclamação da República. Só que o segundo reinado não terminaria só por causa da questão Christian ou da questão militar, não. Teríamos um outro terceiro motivo, é o que chamamos de questão abolicionista, que esse é um dos principais fatores. A questão abolicionista foi porque é bom que meu aluno lembre, é bom que o aluno do Humanas em Foco lembre que essa questão abolicionista foi o processo que levou o negro à abolição da escravatura, que levou o negro à sua liberdade no dia 13 de maio de 1888, com a famosa Lei Áurea. Só que o ponto interessante, essa abolição também não aconteceu do nada, não. Foram anos de lutas dos negros, anos de direitos conquistados. E um desses direitos começa em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Vamos ter a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre e, finalmente, vamos ter o que chamamos de Lei Áurea. Vamos ter o que chamamos da Lei Áurea. Então, esse processo, a questão abolicionista, vai ser um dos fatores, sem dúvida nenhuma, fundamentais para o processo da proclamação da República. Lembrem, um dos objetivos de se manter a monarquia no Brasil era para que pudesse manter a unidade territorial e também era para que, barata? Era para que pudesse manter a escravidão. Dois pontos importantes. Manter a unidade territorial, o Brasil unido, não aconteceu o que aconteceu com a América Espanhola, e outro, manter a escravidão. Eles queriam manter a escravidão. Pois bem, aí você tem que parar para ver o seguinte. Naquele momento, Dom Pedro II ele estava dando continuidade a uma monarquia no seu segundo reinado já, no que a gente chama de segundo reinado, porque de fato só teve uma monarquia, que ela está dividida em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Aí o cara tem que lembrar que o Brasil ele só se transformou também no império, só se transformou numa monarquia, porque no momento da independência do Brasil, tínhamos um representante da família real aqui, o que fazia a validade ser muito mais forte, diferente da América Espanhola, que não existia nenhum representante real. Tá bom? Então, é importante o aluno também lembrar disso. Aí veja, a questão Christian, ela vai ser um dos motivos da crise do segundo reinado. A questão militar é um dos motivos também fundamentais para a crise do segundo reinado. A questão abolicionista é um dos motivos para a crise
do segundo reinado. E um outro fator também seria fundamental para o final do segundo reinado. É o que chamamos de questão religiosa. O que é isso, Barata? Lembrem que quando a Constituição do Brasil foi assinada, quando a Constituição do Brasil foi outorgada em 1824, e eu estou falando daquela Constituição, a primeira Constituição brasileira, foi criado aquele negócio chamado de beneplácito e padroado. Vocês lembram que essa história de beneplácito e padroado deixou a igreja submissa à vontade do Estado? Pois bem, naquele momento também crescia um movimento aqui no Brasil chamado da maçonaria, que a cada ano que passava vai ganhar um papel mais importante. A maçonaria vai ser um nome, a partir de agora, bastante comentado dentro da nossa história, principalmente na República Velha, porque praticamente todos os presidentes da República Velha foram maçons. Então a maçonaria, ele era um grupo formado pela uma elite do país. E o grande chefe da maçonaria seria justamente Dom Pedro II. Vocês vão entender que a maçonaria ela vai entrar em desavença com a Santa Igreja Católica. Essa desavença vai fazer com que, de repente, o Papa Pio IX possa simplesmente proibir que os maçons assistam à missa aos domingos. O problema é que qualquer decisão papal, para poder valer, apesar da bula sílabus, precisaria da autorização do rei aqui no Brasil. Dom Pedro II, é claro que não iria autorizar, e 2 bispos iriam passar pelas ordens, por cima das ordens de Dom Pedro II, o que vai gerar o que a gente chama de questão religiosa, um rompimento da igreja com o Estado. Então, meu aluno, a primeira coisa que você tem que notar é o seguinte: Barata, a crise do segundo reinado ela não foi uma crise rápida, não. Assim como o segundo reinado, ela foi uma crise duradoura. E ela vai ser dividida por essas fases aqui. É necessário que você lembre que o rei ele estava sustentado por um tripé. Quem era esse tripé que sustentava o rei de fato? Você vai ter o rei aqui. Aí aqui embaixo você vai ter a elite, você vai ter a Santa Igreja Católica e você vai ter os militares. Quem vai sustentar esse rei vai ser justamente esses 3 grupos aqui. Lentamente, o rei ele vai perder perna por perna, até que ele vai desabar de fato e vamos ter o que a gente chama de proclamação da República. Agora, é necessário que o nosso aluno possa compreender o que foi cada questão. E isso é os temas que vamos trabalhar nas nossas próximas aulas. Por quê, meu caro aluno? Primeiro você tem que lembrar, o segundo reinado ele vai ter uma instabilidade a partir de 1850, porque você vai ter um acordo político que vai gerar uma paz política e ao mesmo tempo tu vai ter a prosperidade do café. A prosperidade do café vai fazer com que a economia flui no nosso estado. Aí é necessário que vocês também lembrem que uma das formas que Dom Pedro II fez para poder arrecadar mais dinheiro para o rei, mais dinheiro para o estado, foi vender títulos de barões. O Brasil tinha um rei, mas não tinha uma nobreza. Então ele pegou e disse, já que a gente não tem uma nobreza e eu estou precisando de recursos, vamos vender o título de barão. Que diferente lá da Europa, esse título ele não seria hereditário. Ele não seria hereditário. Você compraria aqui e morreria com você. Então, meu amigo, ele começou a vender o título de barão. Era um título tão caro, tão caro, tão caro, que só quem podia comprar esse título eram os cafeicultores. Então, somente os cafeicultores que poderiam comprar esse título de barão. Por isso que vem a denominação barões do café. Tá certo? Então, se você olhar, presta bem atenção. De 1840 até 1850 é o período que o segundo reinado, esses 10 anos, ele vai estar se arrumando. É o período que Dom Pedro II ele vai estar organizando a casa. Primeira organização foi uma organização política, quando ele criou aquele acordo entre os liberais e conservadores que gerou o parlamentarismo às avessas de fato. Aí logo depois foi quando o café conseguiu disparar na economia. O café conseguiu crescer na economia. O crescimento da economia do café fez com que, de repente, a nossa sociedade começasse a melhorar. O café estava ganhando mercado internacional. Apesar da pressão inglesa pela abolição,
o Brasil ele continuava trazendo negro. E lembrem que de 1845 a 1850, a quantidade de negros que entraram aqui no Brasil foram enormes. A partir de 1850 foi proibido o tráfico internacional de escravos. Isso não quer dizer que foi proibido o tráfico local, o tráfico nacional. O problema é que o negro ficou caro demais. E aí era necessário trazer mais mão de obra. E falamos sobre isso aí, né? Sobre o sistema de parceria, né? Que você lembra muito bem o que era o sistema de parceria, meu caro aluno. E vocês também lembram que você vai ter o sistema do colonato, né? Então, você vai ter esses dois sistemas aí. De 1850 até 1860, de fato, a gente vai estar vivenciando o que a gente chama de Pax Imperial. Um período sem problema político, sem conflitos militares. Só que a partir de 1860, vamos vivenciar o que chamamos de crise do Segundo Reinado, certo? Essa crise do Segundo Reinado, ela vai estar dividida pela questão cristã, pela questão militar, pela questão religiosa e pela questão abolicionista. Cada uma dessas crises. E cada uma dessas crises é um tema que a gente vai trabalhar especificamente nas nossas próximas aulas, tá bom? Então resolva o nosso TD, fica com foco nos estudos, porque Humanas em Foco, que é a sua aprovação nos melhores vestibulares desse país. Sucesso, vamos correr atrás, que estamos todos juntos.